meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no programa Pontuando e mais uma vez nós vamos falar da geração Z. Os desafios pelas quais essa geração está passando e que ela também está colocando em pauta, as transformações sociais, sexualidade e política. Então, eu quero saber como as gerações, a geração Z se relaciona com as outras gerações, tanto em termos sociológicos quanto na psicologia deles, e como que eles se estabelecem na educação e no trabalho, o que eles elegem como prioridades, visão de mundo. É claro que as visões do mundo não são iguais para todas as pessoas, né? Mas as gerações costumam ter algumas coisas em comum. Como eles pretendem mudar a visão de mundo, ou seja, a visão do próprio mundo, né, com as suas políticas, com o seu pensamento, com os seus ativismos. Mas isso é baseado em termos científicos. Eu vou citando aqui algumas pesquisas que foram feitas. Então, olha bem, geração Z. Quem são eles? Como eles pensam? Como pretendem mudar o mundo? Quais são as suas relações políticas e relações sociais? Bom, a geração Z, também chamada Gen Z ou Zoomers, refere-se aos indivíduos nascidos entre aproximadamente 1997 e 2012. Alguns falam 2010, tornando-se a primeira geração verdadeiramente uma nativa digital. Enquanto os millennials, que é a geração Y, vivenciaram uma transição para a digitalidade, ou seja, para a virtualidade, a internet, né? A geração Z ela já nasceu em um mundo hiperconectado. Vamos dizer assim, eu costumo dizer que há uns anos atrás nós tínhamos a internet. Hoje em dia nós estamos na internet. Qual que é a diferença, né? Acho que intuitivamente dá para perceber que estar na internet é todo tipo de conexão, sendo sempre passando pela internet, mesmo que você tenha a sua vida real. A vida virtual da internet ela é muito mais realista do que for antigamente. É claro que as relações de trabalho, as relações de amizade virtuais não são amizades e relações densas, cheias de significado, cheias de nuances, como são as de corpo a corpo, de face a face. Mas hoje em dia nós vivemos esse hibridismo, nós temos as relações pessoais que também são virtuais e outras virtuais que nós não temos contato. Bom, e isso aí traz alguns problemas e tudo, mas nós não vamos tratar disso hoje. Eles são moldados por redes sociais, smartphones e inteligência artificial. Sociologicamente, essa geração apresenta características únicas em relação à questão de educação, de trabalho, de política, de consumo. Elas foram influenciadas por crises econômicas, por mudanças climáticas visíveis, presentes, noticiadas, ativismos com relação a mudanças climáticas, resistências com relação a essas mudanças, avanços tecnológicos que têm sido extremamente rápidos, a ponto da gente às vezes não dar conta de quantos avanços existem e não absorver no nosso dia a dia a vivência em consonância com esses avanços. Nem todos, mesmo da geração Z, têm noção de tudo que está acontecendo e estão operando em várias frentes. Então, esse nosso texto aqui ele vai explorar essencialmente quem é a geração Z, seus atributos e suas relações. Como ela se relaciona com gerações anteriores, né? Quais são as prioridades que essa geração tem eleito, qual é a visão de mundo que eles têm, que não deve ser igual à das outras gerações, ou pelo menos suas projeções para um mundo a ser feito por eles, e as suas ambições de transformação social, de políticas sociais, de relações sociais, e isso tudo baseado na sociologia, né, e na psicologia. A geração Z é frequentemente comparada com outras gerações, e isso tem sido sempre uma geração, é sempre comparada às anteriores.
Mas a geração Z, ela está sendo até de certa forma um pouco estigmatizada. Tem gente que diz que eles não são tão inteligentes, que eles têm umas posturas que são absurdas e pá e tal. E eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho isso aí, porque é claro que existem pessoas em todas as gerações que são sem noção. As gerações anteriores tinham mais pautas que vinham do mainstream. Hoje em dia esse pessoal está querendo mudar esse mainstream. As outras gerações sempre tentaram mudar um pouco os costumes, as maneiras, mas essa tem sido um pouco mais geral. Até porque algumas coisas vêm sendo desconstruídas ao longo pelo menos das últimas 2 gerações antes da geração Z. Tanto a geração X quanto a Y, elas queriam mudar um sistema de convivência, um sistema político, né? E a geração Z, ela não está levando em consideração algumas coisas que estão estabelecidas pelas gerações anteriores, Bloomers, X, Y, Millennials, e elas não estão levantando em consideração isso. Elas têm um projeto delas, elas já nasceram nativas, elas já são nativas digitais, e então elas buscam uma flexibilidade entre essas coisas todas desse sistema que vem fluindo, que é um pouco diferente da maneira de quebra de paradigma que as gerações anteriores têm feito. Bom, pelo menos isso a priori, a princípio. A gente precisa de um distanciamento histórico para poder localizar as grandes diferenças e as verdadeiras quebras de paradigma. Portanto, eu vou parar por aqui. A geração X, aquela de 1965, 1980, eles cresceram em um mundo quase nada digitalizado, embora já tivesse computadores, alguns programas, alguns trabalhos dentro de computador, mas era uma coisa específica. E eles eram mais céticos em relação à dependência tecnológica. Geração X, que nasceram de 65 e 80. Os millennials, que nasceram de 81 a 96, do século passado, eles eram otimistas, idealistas. Os millennials foram os pioneiros em discutir work-life balance, ou seja, um mundo mais uma vida de trabalho mais balanceada, mas a geração Z leva isso adiante, priorizando saúde mental e propósito de vida dentro das relações entre trabalho e vida. O estudo da McKinsey & Company de 2018 aponta que a geração Z é mais pragmática e mais realista do que os millennials, devido às experiências como a grande recessão de 2008, né, e a pandemia do Covid-19, que afetaram sua percepção de segurança econômica, até segurança pessoal, segurança de grupos, né? Eles têm novas demandas com relação à questão de educação e trabalho. Na educação, eles têm um aprendizado um pouco mais autodirigido, com acesso ilimitado à informação, por exemplo, no YouTube, no Coursera, no Khan Academy, que eu vou dizer o que significa aqui para quem não conhece. Os Zoomers, que são a geração Z, preferem a autoaprendizagem ao modelo tradicional. Inclusive, eles não são muito de academias, eles não são muito de locais onde você tem uma estrutura de educação. Eles são muito a favor de aprenderem por si e terem seus próprios métodos. O Coursera é uma empresa de tecnologia educacional norte-americana com sede em Mountain View e fundada por professores de ciência da computação Andrew Ng e Daphne Koller, da Universidade de Stanford. E a Khan Academy é a plataforma online gratuita que oferece recursos educacionais para estudantes, professores e pais. A plataforma disponibiliza vídeos, exercícios, questionários, testes para usuários para que eles possam aprender e praticar. É uma educação virtual. Eu não sei quantos aqui no Brasil, porque isso aqui é uma coisa muito genérica, eu não sei quantos aqui no Brasil têm acesso a essas coisas, ou acesso a coisas similares, mas que tenham sim a mesma fundamentação, o mesmo peso, porque essas duas plataformas aqui são plataformas realmente que têm peso no sentido de trazer conhecimento. Bom, eles têm um certo ceticismo em relação ao ensino superior, é uma coisa interessante. Dados da Pew Research Center de 2020 mostram que 49% da geração Z consideram que faculdades não preparam adequadamente para o mercado. Eles têm a sensação de que eles conhecem mais o mercado, têm mais noção da fluidez do mercado, ou pelo menos usam sua intuição para se
para se mexer ali dentro, mais do que a faculdade, que é uma coisa mais engessada, com uma pedagogia mais ditada, mais programática. E então eles acham que não há uma adequação razoável, levando a muitos a optar por cursos técnicos e pelo seu próprio empreendedorismo, como, por exemplo, aprenderem por si próprios. Eles têm uma mentalidade de skill over degrees, que significa habilidades em vez de diplomas. Eles preferem ter o conhecimento, ter a habilidade, que pode inclusive não ser um conhecimento acadêmico, do que ter o diploma que referencie isso. Quer dizer, eles não estão valorizando aquilo que o mercado vai querer deles. Eles estão valorizando aquilo que eles sabem que pode oferecer ao mercado. Resta saber se o mercado percebe isso. Eu creio que sim. Tá? E eles valorizam, então, habilidades práticas, né? E, por exemplo, programação, designer, marketing digital, eles são muito de marketing digital, mais do que dos diplomas. No trabalho, eles têm uma flexibilidade e gostam muito do trabalho remoto. Um estudo da Deloitte, eu não sei se é assim que fala, de 2022, revela que 77% da geração Z prefere trabalhos híbridos ou remotos. O que seria híbrido? Seria presencial e remoto, ou então só remoto. Eles têm propósitos acima de salário. Pesquisas do LinkedIn de 2023 indicam que 65% dos números priorizam empresas com valores alinhados. Valores que seriam assim sustentabilidade, admissão da diversidade e do impacto social de suas ações no trabalho. A gig economy e side hustles, muitos não confiam em empregos tradicionais e buscam fontes de rendas alternativas, tipo freelancer, NFTs, dropshipping, que são lojas virtuais, né? A NFT é uma sigla para token não fungível, não fungible token, um ativo digital exclusivo que representa a propriedade de um item único. Isso aí é um código de computador que autentica um arquivo. Esse código autentica, o token é um código que autentica um arquivo registrado em um blockchain. Pode representar itens digitais ou até o mundo real, como obras de arte. A pessoa pode colocar ali a obra de arte, um token para a obra de arte e até vender aquilo ali, imóveis, músicas, né? Uma outra obra artística também, mas de outro gênero, vídeos e arquivos de áudio, que seja de ensinamento, de alguma coisa, pode ser negociado e vendido em mercados digitais. Esses NFTs não são mutuamente intercambiáveis, ao contrário das criptomoedas que se intercambiam, né? Umas com as outras. Bom, então isso aí foi só para dizer o que é NFT, que tem gente que não sabe o que é, eu próprio não tinha muita noção. Prioridades e visão de mundo que eles têm. Eles têm valores e preocupações. Quais são? Justiça social e diversidade. Eles realmente se ocupam disso. Parece que da natureza deles é uma coisa interessante. Não é uma coisa assim aprendida, é uma coisa sentida, intuitiva. E a geração Z é uma geração bem mais diversa. E tem, assim, de uma maneira geral, ela é bem mais progressista. Nós poderíamos dizer até que ela é a mais diversa e progressista da história até agora. Tudo bem que as gerações anteriores encaminharam muitos trabalhos, mas parece que eles nasceram assim, é uma coisa interessante isso. Pesquisas do Sprout Social de 2021 mostram que 70% da geração Z, do mundo todo, tá, gente, apoiam causas como o BLM, que é o Black Lives Matter, e o LGBTQIA+, mesmo quando eles não são LGBTs, e apoia o feminismo. O BLM, né, Black Lives Matter, vou chamar de agremiação contra o racismo e contra a violência policial, né, em especial contra a brutalidade policial. É um movimento ativista internacional que surgiu nos Estados Unidos em 2013. E ele significa vidas negras importam, claro, isso aí você sabe, né? Então é porque a agressividade em cima das pessoas, dos negros, tem sido muito grande. Mas olha bem, em várias sociedades, né? Agora, não apenas, né? Hispânicos também, pelo menos na América do Norte, refugiados em outros lugares do mundo. Então esse movimento aí, Black Lives Matter, ele é, vamos dizer assim, o movimento mãe de alguns outros movimentos que defendem outras minorias, né?
A questão da sustentabilidade. Um relatório da Nielsen de 2022 aponta que 73% estão dispostos a pagar mais por produtos eco-friendly. O que são os produtos eco-friendly? São aqueles que têm um impacto ambiental reduzido desde a sua produção até o momento de seu descarte. Eles apoiam mais isso aí e costumam não querer aquilo que não tem essa origem. Eles priorizam também saúde mental. Dados da American Psychological Association de 2023 também revelam que 45% da geração Z relata ansiedade ou depressão, levando a uma maior valorização do bem-estar no trabalho e vida pessoal. Eles têm uma tendência à ansiedade, uma tendência à depressão, se eles tiverem uma baixa valorização, um trabalho que não permita com que eles respirem, né, que eles possam exercer as suas lógicas pessoais. E eles são ativistas digitais, ativistas também no dia a dia, mas principalmente digitais. Eles têm movimentos liderados por jovens, por exemplo, aquela Greta Thunberg, que milita no clima, a Malaya Yousafzai, eu não sei falar, que milita na área de educação. Os coletivos como Me Too e Black Lives Matter, que já falamos, mostram que a geração Z usa redes sociais para a mobilização de ideias, de pessoas, né? E eles praticam o cancel culture. Olha bem, não é bem a cultura do cancelamento, é uma coisa política. O movimento que visa excluir pessoas, marcas ou empresas que têm uma atitude consideradas inadequadas. Eles cancelam, né? Mas não é aquele cancelamento assim de chegar a ficar com raiva de você e lá te cancelar que você falou uma coisa que não agrada a meia dúzia, não é isso não. Por isso que essa palavra cancel culture ficou um pouco mal colocada. Eles têm uma tendência ao cancelamento, mas o cancelamento até chama a atenção de quem está sendo cancelado, por causa da prática. Então a ideia é política, né? Não é uma implicância pessoal. Por quê? Eles aplicam pressão social contra empresas e figuras públicas que violam valores como o greenwashing ou a discriminação, né? Greenwashing tem a ver com o verde, né? Eu esqueci de traduzir isso aí. Bom, deixa para lá. Como a geração Z, os Zoomers pretendem mudar o mundo. Eu não sei se eles têm assim, uma organização de ideias que eles pretendem mudar o mundo. Eu acho que eles são a mudança, e com o exemplo deles, até quando eles intercambiam com seus pares, com outras gerações, ou com seus empregadores, ou com seus professores, ou até mesmo pais, quando eles intercambiam, eles mostram uma pretensão de ser diferentes e são efetivamente diferentes. E é nisso que reza o pragmatismo deles, porque eles agem de maneira pragmática de acordo, eles não são só ativistas para a mudança, eles agem pela mudança, de posse dessa mudança. É interessante isso, e às vezes eles são mal compreendidos, que os outros dizem para eles, o mundo não funciona assim, então fica parecendo que eles são idiotas de falar certas coisas. Tudo bem, tem idiotas, não estou dizendo que não tem, mas não é o grosso do pessoal, eles não são uns perdidos, eles são realmente diversos, eles são realmente diferentes. Nós vamos ver no restante do texto. A geração Z não espera que as instituições tradicionais, que já vêm de gerações em gerações, que são governos, corporações, resolvam os problemas globais. Eles até não acreditam nisso, por isso que eles se mantêm em ativismo. Em vez disso, eles, número 1, para falar aqui de como que eles pretendem mudar, né? Assim, a grosso modo. Empreendedorismo social. As startups como Patagônia, que é uma startup de sustentabilidade, e de Trevor Project, que é de saúde mental, associada aos movimentos LGBTQI+, porque eles são discriminados, muitas vezes não se localizam, não conseguem permear, serem absorvidos pelas sociedades, né? Acabam vivendo em grupos, o que não é razoável. São 2 exemplos de negócios alinhados às causas deles. A tecnologia para impacto, eles usam a inteligência artificial, eles usam os blockchain, eles usam os crowdfunding para para soluções inovadoras, por exemplo, apps de reciclagem, fintechs inclusivas, etc. O que é o blockchain? O blockchain é aquele armazenamento de dados em blocos interligados, validados por uma rede de computadores. Elimina intermediários como bancos e cartórios. As transações financeiras, contratos inteligentes, rastreamento logístico, saúde e governança estão incluídas nessas ações aí dentro desses blocos, chamados blockchain. São armazenamento de dados
interligados, validados por uma rede de computadores. O crowdfunding é uma forma de arrecadar dinheiro para projetos ou negócios por meio da contribuição de um grupo de pessoas. Também é conhecido como financiamento coletivo. Esse financiamento coletivo é muito usado dentro das plataformas, por alguns movimentos, alguns blogs que se lançam, por exemplo, para noticiosos, para certas atividades, seja de natureza sustentabilidade, seja de ativismo em termos de LGBTQI+, diversidade, racismo, essas coisas. Eles procuram financiamento coletivo para poder levarem as coisas à frente. Você vê no YouTube, aí tem muitos canais que têm financiamento coletivo, porque eles não podem depender da publicidade, porque a publicidade ela prende o assunto deles, eles perdem a liberdade de falar uma determinada coisa se isso aí contrariar as posturas do anunciante. Então, para eles terem liberdade, baseia-se no financiamento coletivo. E terceiro, eles fazem pressão por transparência, eles exigem que marcas sejam éticas em cadeias produtivas, fazem denúncia contra o trabalho infantil na escola, fazem denúncia contra o uso de animais em experiências para produtos, etc. Bom, então, a geração Z, desculpa gente, é crítica, digital e ativista. Ela é moldada por crises globais e tecnologia, mas não apenas, ela é muito intuitiva. Seu foco está em sustentabilidade, equidade principalmente, diversidade e bem-estar. E ela está redefinindo o campo educacional, o campo do trabalho e também o campo do consumo, né? Ela não se educa de maneira tradicional, ela não trabalha de maneira tradicional, fixa, presa, ela não consome qualquer coisa, ela tem que ver origem. As gerações anteriores buscavam mais estabilidade, os Zoomers querem mudança, eles até querem mais fluidez. Nossos momentos atuais são muito fluidos. Claro que isso aí é uma mudança radical, muitos estão perdidos nisso aí. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim acontecendo nessa fluidez. Mas essas pessoas que estão aí, os Zoomers, eles parecem que querem dar um destino à vida um pouco menos presa, um pouco mais estigmatizada, um pouco mais estereotipada, um pouco menos balizada. Esse conjunto de metas que hoje em dia as pessoas se atribuem ou se escravizam, eles estão indo contra isso aí, né? E quando eles vão contra, eles ficam parecendo que eles não são realistas. Na realidade, eles estão querendo talhar a realidade. Eles estão usando ferramentas digitais exatamente para tentar acelerar essas transformações sociais. Vários tipos, né? O legado deles é desconstrução de sistemas, muitos sistemas ultrapassados, e a construção de um mundo mais inclusivo, mais consciente. Resta saber se as instituições tradicionais vão acompanhar seu ritmo ou vão continuar reclamando deles, chamando eles de idiotas. Aqui tem várias referências acadêmicas, Tumenji G. Me, McKinsey & Company, Pew Research Center. Esse Pew Research Center aqui é muito buscado em pesquisas, e o American Psychological Association, que inclusive tem um título aqui, Stress in America, Generation Z. É aquela coisa, né? Não é só da América. Bom, então esse texto aí veio sintetizando. Agora nós vamos para um outro texto, que é o último, né? Que nós vamos falar mais da sexualidade. Sexualidade da geração Z, relações de gênero, uma análise tanto sociológica quanto psicológica também, com citação de fundamentação de pesquisa, institutos e academias, etc. Veja bem, a sexualidade da geração Z, em termos sociológicos e psicológicos, eles têm uma relação de gênero e eles têm uma orientação política e social de homens e mulheres, de como eles se concebem, e eles são bem mais fluidos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma situação ideológica. Alguns se situam progressistamente, mas tem uma parte que se situa até de uma maneira bastante reacionária com relação
até em relação às gerações anteriores. Nós vamos ver isso aí. Então vamos lá. Geração Z, são os nascidos entre 97 e 2002, está redefinindo os conceitos de sexualidade, de gênero e de política social, marcando uma ruptura significativa com gerações anteriores. Eles são crescidos na era da hiperconexão digital, nós já sabemos disso, exposição a debates progressistas e crises identitárias. Então os Zoomers apresentam uma visão mais fluida, mais inclusiva e inclusive mais politizada, embora não seja um ativismo político partidário. Aliás, eles não são muito chegados a isso. O ativismo deles é político porque todas as vezes que você se manifesta contra maneiras de ser e estereótipos e paradigmas, você está sendo político, né? Inclusive porque você está falando sobre sexo, sobre identidade de gênero, sobre relações sociais, tudo isso envolve políticas, maneiras de se relacionar até chegar a um consenso. A política é a história, né, de você chegar à discussão de ideias para chegar ao consenso. A política partidária, as políticas dentro das câmaras nem sempre funcionam assim porque tem muito jogo de interesse. Claro que aqui fora tem os interesses, mas não são interesses necessariamente econômicos, e não são interesses que algum quer ser superior a outro e impor ao outro. São discussões a respeito dessas diversidades, sobre sexo, sobre identidade de gênero, sobre relações sociais. Isso não tem sido muito bem absorvido, porque como eles não têm assim, aqueles marcadores sociais identificáveis, porque eles têm umas relações mais fluidas, eles são vistos como pessoas que não querem nada, que não sabem de nada, que são indefinidos, quando na realidade eles estão querendo mudar as definições, fazendo uma fluidez nas coisas. Eu não estou dizendo que eu penso assim ou que eu ajo dessa forma, até porque eu sou de uma geração muito antiga, eu sou a geração dos boomers, antes da geração X, né? Sou velhão mesmo, mas eu consigo compreender o que eles falam e até entendo um pouco as razões das coisas serem menos presas. Mas como nós estamos num momento de uma mudança profunda de paradigma e a fluidez faz com que as coisas se percam um pouco, eu também fico sem definições, também fico sem entender o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que avaliá-los e não simplesmente xingá-los, né? Eu não tenho assim, essa propensão a xingá-los, eu até acho bacana certas coisas que eles falam. Só que como que você vai pragmaticamente se estabelecer uma sociedade depois disso aí, né? Essa que é a minha crítica. Uma crítica não contrária, uma crítica de análise, né? Eles são crescidos nessa hiperconexão digital. Nós temos uma parte disso. A geração X, Y e milênios tem uma parte disso. Eles têm tudo, eles são isso, exatamente, né? Por isso, a relação deles é mais fluida, inclusive politizada. Nós vamos saber como é que eles entendem a sexualidade, quais são as orientações políticas em relação a gênero e como que esses fatores se referem nas suas demandas pelas mudanças sociais com base nas pesquisas sociológicas e psicológicas. Ora bem, eles têm uma quebra de norma, a fluidez deles vem no conjunto de uma quebra de normas. Estudos indicam que a geração Z é mais diversa em termos de orientação sexual e identidade de gênero. Pesquisas da Pew Research Center mostram que 21% dos adultos, já adultos da geração Z, se identificam como LGBTQI+. Olha, 21%, é uma taxa alta. Um percentual significativo maior do que gerações anteriores. Os milênios era 10% e a geração X era 4%. A minha geração devia ser 2%, 1%. Mas também porque muitos não assumiam, né? Ou sequer sabiam assim, eu acredito. Um estudo do Gallup de 2022 revela que 1 em cada 5 Zoomers não se identifica exclusivamente como heterossexual, com um aumento expressivo de identificações como bissexual, pansexual e assexual. Bom, o assexual é aquele que não tem vontade de se relacionar sexualmente, não sei bem, mas é uma quantidade boa deles, que eles não têm vontade de se relacionar com ninguém, não acham graça nisso, não acham que isso é principal na vida deles. Agora, existe uma diferençazinha entre a bissexualidade e a pansexualidade que eu vou passar aqui para vocês. Aqui,
E quem souber mais pode deixar no comentário. A principal diferença entre o pansexual e o bissexual é que as pessoas pansexuais, elas se sentem atraídas por qualquer gênero, enquanto que os bissexuais podem não se sentir atraídas por todos os gêneros. Eu acho que deu para entender. A pansexualidade é mais abrangente. Ela considera um interesse afetivo, sexual e romântico por identidades quaisquer de gênero. Uma pessoa, independente de como que essa pessoa se sinta, ou seja, o desejo que ela tenha, ou até o sexo biológico que ela tenha, se esse pansexual se interessa por ela, ele se relaciona com ela como ela é, né? Ele não tem uma atração específica pelas formas e pelos desejos do outro. Ele tem uma atração pela pessoa do outro. O bissexual, ele já é mais restrito. Ele se atrai por homens e por mulheres. Então é uma coisa assim um pouco mais distinta, né? A bissexualidade ela pode incluir atração por mais de um gênero, homem e mulher, mas também por algum homossexual, mas é mais marcada. A influência da internet nas redes sociais. A exposição a discussões sobre gênero e sexualidade em plataformas como TikTok, Twitter, Instagram acelerou a desconstrução de normas tradicionais. As pessoas começam a se revelar. Alguns acham que essas pessoas, ao verem aquilo ali, sofrem influências, ficam porra louca, né, e querem se mostrar diferentes. A princípio, numa visão superficial, pode até parecer que isso é verdade. Mas quando os caras começam a falar, como eles, caras, mulheres, homens, quaisquer, começam a falar a maneira como eles entendem as coisas e fazer os seus pequenos discursos e contar suas histórias, você sente que é um outro universo. Não é necessariamente um modismo, porque eles não são todos com o mesmo discurso. É realmente uma coisa diversa, é uma cosmovisão a respeito de cada coisa de uma maneira diferenciada, muito fluida, mas eles acabam se entendendo, né? Então, para a pesquisa Journal of Adolescent Health, aponta que jovens que consomem conteúdo LGBTQI+, online têm maior probabilidade de se assumirem mais cedo, não porque sejam influenciados, mas sim porque eles acabam se vendo ali. A normalização de identidades não binárias é uma coisa que está acontecendo também. Por exemplo, pronomes they, them, quer dizer, ele, eles, a rejeição do binarismo de gênero, eu vou falar um pouquinho sobre isso, são marcas dessa geração estudadas no estudo de 2022 pela American Psychological Association. Olha só, o não binarismo, o binarismo de gênero é a conformação de identidade homem e identidade mulher. O não binário, ele não necessariamente tem atração por um ou por outro. Ele não se apresenta de uma maneira mulher-homem. Ele às vezes faz existe uma fluidez nessa relação. Alguns homens se pintam, algumas mulheres cortam o cabelo lá, homens têm outros trejeitos, mas isso é uma coisa natural, isso não é adquirido, isso não é modismo, tá? Tive a oportunidade de pesquisar aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Saúde sexual e mental. A geração Z é mais consciente sobre o consentimento. Quer dizer, influência dos movimentos como o Me Too, né? E educação sexual inclusiva. Os dados da APA de 2023 mostram que os jovens LGBTQI+, da geração Z relatam níveis mais altos de ansiedade e depressão devido à discriminação e à falta de aceitação familiar e social. Eles são, porque eles se sentem assim, como eles viram a expressão acontecer e conseguem nas redes se verem e perceberem que existem outros iguais a eles, quando eles estão agindo nos seus campos devidos, no trabalho, sociedade, família, eles se sentem discriminados, eles se sentem deprimidos porque eles se sentem naturais. É isso que as pesquisas estão mostrando. Não tem aquela coisa assim de você, da antiga, que o camarada era homossexual, ele era enrustido, ele ficava com medo, ele tinha que revelar, na hora de revelar dava aquele problema todo, porque ele se sentia errado. Eles não se sentem assim. Eles fluem com relação a
com essa coisa que acaba virando estigma para eles, conforme era estigma para as outras gerações. Eles se insurgem e querem ganhar o seu espaço. Por mais que você ou outra pessoa não concorde, não goste, sinta estranheza, mas é a natureza deles. E eu vou reforçar, os estudos sociológicos e psicológicos aqui não estão mostrando que isso é modismo. Isso é uma coisa que está brotando realmente deles. Então, quer dizer, está havendo uma mudança aí. Talvez estejam sendo expostas coisas que já existiam no passado, que estavam adormecidas, que as pessoas tinham lá seus conflitos, não sabiam o que estava acontecendo. Hoje, como você tem as redes em que você se expõe e as pessoas veem uns iguais aos outros e sentem as mesmas dificuldades, os mesmos pensamentos, ou os mesmos pragmatismos e facilidades, eles se expõem porque encontram um campo, né? O feminismo interseccional, né? Agora, peraí, desculpe, eu pulei uma coisa aqui. Relação de gênero e ideologia política. A crítica às estruturas tradicionais de gênero, que nós já estamos falando dela. A geração Z rejeita papéis de gênero rígidos, influenciada pelo feminismo interseccional. Eu vou falar sobre isso. Mulheres zoomers são mais propensas a denunciar o machismo estrutural e exigir equidade no trabalho e na política. E elas falam isso com autoridade, elas não pedem licença, é uma coisa diferente. O feminismo interseccional é uma vertente do feminismo que analisa a interação entre diferentes marcadores sociais, por exemplo, raça, gênero, sexualidade e classe, quer dizer, uma coisa abrangente. O objetivo é compreender como essas categorias se cruzam, né, e se influenciam mutuamente, quer dizer, eles querem que seja uma coisa mais abrangente, gerando diferentes experiências e desafios, principalmente para as mulheres. E masculinidades alternativas. Os homens Gen Z, são mais abertos a expressar as suas vulnerabilidades quando elas existem, rejeitando uma masculinidade fixa e aquela tóxica. Estudos um setor de pesquisa chamado Promundo, de 2022, revelou isso aí. Posicionamento político e demandas sociais. Por exemplo, mulheres da geração Z. 83% apoiam causas feministas. Isso é um dado da Pew Research. Elas priorizam direitos reprodutivos, por exemplo. Eu não posso falar a palavra que seria a palavra real, né? Mas, assim, não conceber um filho, né? Retirar um filho, né? Legalmente. E elas fazem combate ao assédio, principalmente assédio sexual. Já os homens Z, eles podem ser divididos entre progressistas e reacionários. É interessante que entre os homens existem mais reacionários do que entre as mulheres. As mulheres têm sido mais progressistas nas políticas sociais e política mesmo, né? E os reacionários, os progressistas apoiam pautas feministas, entre outras pautas, e os reacionários têm aquele negócio da influência da manosfera. Tem um rapaz aí chamado Andrew Tate, que é um influenciador misógino, tá? Não vou falar muito sobre ele, que não interessa muito. E o Red Pill, ele é um Red Pill, esse cara. Mas o que é o Red Pill? O Red Pill é o termo utilizado para um movimento de homens que defende uma masculinidade dominante. Esse Red Pill, ele é um conceito que ele se remete ao filme Matrix, que hoje já está até antigo, de 1999, não sei quantas pessoas ainda lembram disso. Quer dizer, lembram, mas assim, digo do conteúdo específico. Quando o personagem principal, que é o Neo, tem a opção de tomar a pílula azul ou vermelha. A pílula azul manteria ele na ignorância da sociedade, né? A vermelha, a Red Pill, lhe traria consciência sobre o que de fato está acontecendo no mundo. Isso seria um resumo. O termo foi apropriado, até mal apropriado, por homens críticos à igualdade de gênero, e o Red Pill então começou a ser um termo que se tornou um movimento mal dizendo, né? Que não é bem por aí, mas masculinista. Na realidade, se tornou um movimento masculino tóxico, aquele que é misógino, aquele que acha que os homens são superiores, aquele que acha que o homem tem na dianteira, aqueles que gostam de ficar, os manos gostam de ficar entre eles e se transam com as mulheres, mas as mulheres estão sempre em segundo plano, gostam mais das patotas, né, de machos e tal.
e quando se relaciona com as pessoas, tem aquelas posturas tóxicas, implica com as mulheres, sujeitam, e disso aí decorre uma série de porcaria. Bom, o estudo da YouGov de 2023 mostra que os homens zoomers são mais conservadores que as mulheres da mesma geração. São mais conservadores, mas não tem só conservadores não. Mas ainda são bem mais liberais que as gerações anteriores. O que na realidade isso aqui quer dizer, o estudo que eu vi lá estava dizendo o seguinte, que existe um setor conservador na sociedade deles, até mais conservador que as sociedades anteriores, porque tinha um discurso mais progressista, mas não tinha uma prática. Eles não têm discurso, não têm a prática, esses que são conservadores. Porém, eles são minoria, a maioria se aproxima dos movimentos junto com as mulheres. Então vamos dizer assim, homens e mulheres, as mulheres são mais progressistas, os homens são progressistas, mas são menos. Existe um contingente de reacionários dentro do movimento masculino maior do que um movimento reacionário dentro do movimento feminino, né? Então, só para deixar a coisa assim mais equitativa, porque eles são um pouco mais reacionários. Não quer dizer que mulheres são progressistas e homens são reacionários. Não é isso que está sendo dito. Bom, educação sexual inclusive é uma coisa que eles acham importante. Informações sobre consentimento, diversidade sexual, saúde reprodutiva, que nós já falamos. A saúde reprodutiva é o bem-estar físico, mental e social relacionado ao sistema reprodutivo. Quer dizer, a mulher é dona do corpo dela, entendendo o que ela quer entender, fazendo o que ela quer fazer. Não adianta você esperar que uma mulher queira ser mãe, que o destino dela é ser mãe. Eles não absorvem isso, eles não assumem isso. Se ela quiser ser mãe, ela vai querer ser mãe. Se ela não quiser, ela não vai ser. Inclusive, hoje em dia, muitas não estão querendo. Inclui a capacidade de ter uma vida sexual satisfatória e segura e a possibilidade de reproduzir ou não. Leis antidiscriminação. Eles pensam em proteção às pessoas LGBTQI+, as não binárias, que são aquelas que se manifestam de maneira não necessariamente estereótipo de mulher e homem, tanto no trabalho quanto na educação. Então o camarada acha que ele tem que sair de casa de batom de unha pintada, com um chapéu e de terno. Ou a mulher pode achar que tem que sair de terno também, com cabelo cheio de coisa e tal. Então, eles não são binários. A aparência deles, a manifestação deles não é não binária. Eu, sinceramente, não entendo muito. Eu tive um aluno não binário, né? E ele era não binário e tinha uma namorada. Bom, vamos lá. As pessoas não binárias são aqueles, então, quer dizer, eu ri por quê? Porque eu realmente não entendia, né? Ele usava barba, mas ele passava batom, pintava o olho, usava meia arrastão e tinha uma namorada, né? Quer dizer, não podia dizer que ele era gay. Eu até podia dizer que ele era gay, mas que ele se relacionava com a mulher. Quer dizer, não dá para você querer enquadrar o cara. Você tem as suas definições, o cara ou a moça, né? Você tem as suas definições e ele não corresponde àquilo. Você aceita e pronto, né? Você não tem que se relacionar com aquilo. Você decide sobre coisas sobre a pessoa. No meu caso ali era sobre educação. Eu estava educando, não interessa se ele era binário ou não binário. Isso não fazia diferença para mim. Aliás, para a escola, para ninguém, né? Inclusive na própria escola eles me advertiram, tem um aluno aí que é assim, os colegas levam eles na boa, a menina dele leva numa boa, os professores também, tá? Falei, beleza, tranquilo. Bom, voltando. 3. Combate à violência de gênero. Maior rigor contra assédio, revenge porn, que é pornografia de vingança, que o cara filma lá a mulher e solta aquilo na rede, né? E discursos de ódio online. Uma conclusão aqui com relação à sexualidade seria o seguinte: ela está desafiando normas de sexualidade e gênero de forma sem precedentes, realmente. Por quê? Por causa das redes. Eles estão se pondo, estão se conhecendo, eles trocam informações, ainda que não sejam amigos, não se conheçam pessoalmente, ainda que os grupos não sejam grupos que se estabeleçam em clubes, em localidades, mas eles têm uma rede na sociedade virtual que de qualquer forma eles se comunicam, se conhecem, né, e trocam informações, e eles têm uma visão mais fluida de vida, inclusive porque eles acham que todas as diferenças têm que ser absorvidas, contrasta totalmente com o conservadorismo de gerações passadas, mesmo as mais liberais. E agora eles revelam também tensões internas, né? Existe atualmente uma polarização entre homens progressistas e reacionários que eu espero que não vá para frente, porque seria uma necessidade do progresso além do que já se veio,
e uma volta a um passado de quase um século atrás, porque esses Red Pills aqui, eles são da década de 40, assim, de mentalidade. Psicologicamente, essa geração lida bem mais com a liberdade de uma maneira melhor, porque a liberdade está neles, não é uma coisa a ser conquistada. Mas também eles têm ansiedade social porque eles se sentem cobrados de uma maneira como eles não pensam. E acaba se estabelecendo um conflito identitário, porque eles assumem suas identidades, mas não são absolvidos. Sociologicamente, a militância digital está moldando políticas públicas, porque existe uma pressão. É só você, tanto as marcas quanto os contratadores, quanto as famílias, ao vê-los nas redes sociais, a maneira como eles são, acaba que as políticas públicas são moldadas de forma diferente. Pressionam instituições a se adaptarem e vêm as reações também dos grupos conservadores. Então, existe aí uma tensão sociológica. Se a geração X questionou o sistema, os millennials tentaram reformá-lo, a geração Z vem reconstruindo as bases da sexualidade, as bases do gênero, seja através do ativismo, da arte ou da definição das relações humanas, né? Então ele cita aqui a Pew Research Center, o Instituto Gallup, American Psychological Association, o tal YouGov e o Promundo, tá? Bom, gente, então nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, entendido. Não vá nesse vídeo aqui, nesse podcast. Eu estou dizendo sobre as pesquisas, é fato que está acontecendo. Não se trata de concordar ou discordar. De minha parte, não vai juízo de valor aqui, porque não me sinto, eu acho que seria ousado da minha parte fazer algum tipo de juízo de valor. Você tem o direito de fazer o seu se você quiser, ou não, né? Se você aceitar e ver como é que as coisas estão fluindo. E não existe a ideia aqui de certo e errado, eu não estou querendo passar nada disso, eu só estou querendo passar as pesquisas. E inclusive esse resumo aqui é bem um resumo mesmo. A gente poderia abrir nesses lugares onde é que eu procurei, na própria inteligência artificial, que eu procurei também, em que o texto foi sendo dito, e outras pesquisas, são pesquisas que trazem o que está rolando, tá? Não é assim, como toda pesquisa não tem comentário, né? Não tem comentário se é certo, se é errado, se gosta ou não gosta. São pesquisas, né? Elas estão indo no bojo dos acontecimentos. De repente, outras pesquisas de outros institutos desses que eu aqui não mencionei podem estar referenciando outras coisas a mais. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Um resumo que eu fui capaz de fazer, de repente eu posso batalhar para fazer uma coisa mais ampla. Mas eu acho que não é necessário, pelo menos no momento eu não sinto necessidade. Só acho interessante a gente falar sobre isso aí. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo, do podcast, espero que você deixe seu like, compartilhe para engajar no meu canal, deixa comentário, assina o nosso canal, aperta o sininho para você ser avisado todas as vezes que tiver vídeo novo, e até o próximo programa pontuando com algum assunto que a gente ache muito interessante, seja ele polêmico ou não, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.